Pessoal, boa tarde. Eu tenho aqui o quarto roteiro de geografia. Essa aula de hoje é referente a essa primeira parte do roteiro, atividade 1, que vocês têm aí entre 21 e 25 de setembro para estar realizando. Semana que vem a gente vê a parte 2 da atividade. A gente vai ver essas habilidades aqui: associar padrões de desenvolvimento econômico, social, as maneiras de realizar o controle preventivo em situação de risco, selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões com vistas à prevenção de situações de risco naturais, classificar as diferentes manifestações do modelo do relevo terrestre, considerando as forças endógenas e exógenas que atuam no planeta, identificar as formas de manifestação dos fenômenos naturais das superfícies terrestres segundo diversas escalas geográficas, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Aí esses são os temas: ações integradoras para prevenção de risco, desastres ambientais, natureza e riscos ambientais. A gente vai ter um texto aqui que ele vai falar do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é o CEMADEM. Vai fazer um trabalho junto com a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil é um órgão estadual, que vai falar aqui, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, e esse aqui, ó, Centro Nacional, já é um órgão federal. Aí vocês vão ver lá qual que é o papel da Defesa Civil na gestão de riscos e desastres. Aí vocês vão explicar a importância do alinhamento dessas duas instituições. Então, lembrando que as duas instituições elas estão ligadas à prevenção de riscos ambientais. Então, no Brasil, como é um país que não possui instabilidade nas placas tectônicas, por exemplo, o Brasil não tem os terremotos, até tem terremoto, mas os terremotos registrados aqui eles são de intensidade muito baixa, raramente chega a 5 graus na escala Richter, então quase não são sentidos. Então os principais problemas que a gente tem aqui que envolve a defesa civil e o CEMADEM são problemas relacionados a deslizamento de terras, problemas relacionados a enchentes. Então são mais essas questões que é possível nesses casos fazer um tipo de controle ativo. Vocês viram na aula passada que existia, eu expliquei para vocês que existem dois tipos de controle: o controle ativo e o controle passivo. Então, o controle ativo é aquilo que você pode evitar que aconteça. O controle passivo você não consegue evitar que o fenômeno aconteça, como por exemplo um terremoto, mas você consegue suavizar os efeitos dele. Então, no Brasil, como os nossos grandes problemas vêm de enchentes, deslizamento de terra, é possível fazer um controle ativo. Então, como é que você promove um controle ativo diante desses problemas? Deslizamento e alagamento. É você, por exemplo, retirar as pessoas das áreas de encosta, quando vê que aquele lugar pode passar por um deslizamento de terra. Então a gente vê muito isso no Brasil, embora a quantidade de pessoas mortas também, é, é, os registros sejam muito grandes, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu esse ano. Aí depois a gente tem, ó, com a contribuição de pesquisas em áreas de maior ou menor vulnerabilidade, bem como observações feitas tanto na sua região quanto no seu estado, país, elabora o texto, aproximadamente 20 linhas, a respeito dos riscos ambientais provocados pelas ações humanas no espaço geográfico e sua análise crítica em relação a esses eventos.
que é o que eu falei até agora para vocês. Então, assim, o Brasil, ele não tem... os eventos que ocorrem no Brasil, devido à posição geográfica do país, eles são eventos mais suaves, se comparado a algumas outras partes do mundo. Então, os incidentes que acontecem aqui, eles podem ser evitados. Como fazer isso? E por que que algumas questões não são evitadas? Um dos problemas que pode ser colocado por vocês, eu aconselho vocês colocarem, é que no Brasil a gente vê um grande número de pessoas construindo em área de risco. Por que que as pessoas constroem em área de risco? Então, essas questões que acontecem, esses desastres que acontecem no Brasil, eles estão muito relacionados à questão socioeconômica do indivíduo. Porque quando a gente vê passar esses desastres na TV, repito, lá no mês de janeiro, fevereiro, em dezembro, isso são fenômenos que atingem, é um tipo de desastre que atinge famílias mais pobres, que acabam ocupando áreas de risco, áreas mais vulneráveis. Por que que elas ocupam essas áreas com maior risco? Porque elas não têm uma opção de fazer algo diferente disso. Elas são empurradas para esse sistema. Então elas se veem encurraladas, são obrigadas a ocupar áreas que novamente não se ocupa. Para quem está aqui em Araraquara, não sei, assim mesmo consegue ter visualizar isso muitas vezes, só o que a gente vê na TV, porque o relevo influencia muito. E o relevo aqui em Araraquara, ele é um relevo mais plano. Então dificilmente você vê pessoas, famílias ocupando áreas de risco. Talvez vocês conheçam melhor que eu, moro aqui há pouco tempo. Mas há lugares que não é assim. A gente vê na cidade de São Paulo, as casas são feitas no morro, no Rio de Janeiro, Minas Gerais tem muito isso. Então, um fator agravante nessa questão de ocupação de área de risco é a questão socioeconômica e o relevo do local também. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para ajudá-los.